Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o relatório do Banco Central que mostra que os especialistas, os economistas que acompanham a economia do nosso país, eles projetaram como é que, segundo a visão deles, vai estar o nosso país no final do ano de 2024. E segundo esse relatório do Banco Central, os números não são nada animadores. Os especialistas estão prevendo um momento difícil, um momento de queda em todos os indicadores da nossa economia, o que é algo exatamente o contrário do que está acontecendo no resto do mundo. Enquanto as economias mundiais, no período pós-pandemia, agora eles estão começando a crescer, o Brasil está indo na contramão disso. Isso é algo muito sério, porque isso impacta diretamente nos nossos investimentos, impacta no nosso poder de compra, impacta nos empregos, impacta na estrutura do nosso país de uma maneira geral. E a gente precisa entender o que está acontecendo. Afinal de contas, isso mexe diretamente com o nosso dia a dia. Então fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você deixar o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Deixa o seu like logo no início. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no canal, então calma, aguarda e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você em algum momento, aí faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Esse conteúdo de hoje é meio que uma continuação desse conteúdo que a gente publicou aqui há um dia e já deu mais de 95 mil visualizações e milhares de comentários, milhares de likes sobre o rombo nas contas públicas do nosso país, que já é maior do que a pandemia. E se a gente analisar aqui o teor dos comentários, o pessoal está muito revoltado com tudo isso que está acontecendo na nossa economia. Olha só isso aqui. O governo vai usar a catástrofe do Rio Grande do Sul como muleta para justificar os gastos exagerados. Você acha que isso está acontecendo? Olha esse outro comentário aqui também muito importante. O que me surpreende é que deputados, senadores e governadores não fazem absolutamente nada. Esse outro aqui também do Marcos. Se esse governo estivesse na pandemia, o Brasil estava na miséria. Ou seja, os números que a gente trouxe aqui mostram que o nosso país está no mesmo nível de gastos no momento que a gente esteve na pandemia. E olha que na pandemia estava tudo parado, todo mundo em casa, a economia estava travada no nosso país. O que está acontecendo hoje aqui é exatamente a mesma coisa, o mesmo nível que a gente teve na pandemia e sem pandemia. Importante ressaltar isso. Esse daqui é o boletim Focus do Banco Central, onde eles mostraram aqui todas as informações, né, como é que está a perspectiva dos especialistas para a inflação, o PIB, a taxa de câmbio, a Selic, o IGPM, enfim, todas as informações. E, obviamente, se a gente ficasse olhando número por número aqui, ia ficar um conteúdo bem chato, né? Então, a gente vai traduzir isso aqui ao longo aqui do nosso bate-papo para você entender como é que estão os números hoje, qual é a projeção do governo e qual é a projeção desses números de acordo com os especialistas do mercado. E nessa matéria que foi publicada aqui na Revista Oeste, a gente tem algumas informações mais mastigadas aqui. Preste atenção, alta da inflação e dos juros e queda do PIB. Mercado vê piora geral da economia. Vamos falar primeiramente do nosso PIB, Produto Interno Bruto. Como é que está o nosso PIB hoje? Eu vou mostrar uma tabelinha aí na tela para você. Hoje a gente tem um PIB na casa dos 2,9% de crescimento. Esse foi o número que a gente teve no ano de 2023. A meta do nosso governo para o PIB de 2024 é de 2,50%. E a projeção, segundo os especialistas, é que o nosso PIB chegue no final do ano de 2024 na casa dos 2,05%, bem abaixo da projeção do nosso governo. Ou seja, significa que a nossa atividade econômica do ano de 2024, ela vai cair em comparação com o ano de 2023 e vai cair muito. Mas a grande questão aqui é entender como é que está o restante do mundo, hein? Nessa matéria que saiu aqui no portal da Agência Brasil, mostra que o FMI projeta um crescimento de 3,2% no PIB mundial. Já aqui no nosso país, o aumento previsto para o Brasil deve ficar acima de 2% ao ano. Ou seja, mostra que nós estamos exatamente na contramão do que está acontecendo no restante do mundo. E a inflação? Como é que vai ficar a inflação no nosso país, que é a medida pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo? E a inflação, você sabe muito bem, que é quando a nossa moeda ela perde o poder de compra. Como é que vai ficar isso, hein? Hoje nós temos uma inflação, segundo o IBGE,
na casa dos 3,69% nos últimos 12 meses. A meta do governo é que a inflação fique na casa dos 3%, inclusive o Haddad falou que é uma meta muito difícil de ser alcançada, mas é a meta estabelecida, de 3%. Agora, segundo a projeção dos analistas, dos especialistas no Boletim Focus, essa inflação ela vai crescer, ela vai para casa dos 3,80% no final do ano de 2024, que também é um movimento totalmente contrário do que está acontecendo no resto do mundo. Aquela mesma matéria que a gente viu fala sobre a inflação mundial. O FMI explica que a previsão é que caia de forma constante, ou seja, a inflação mundial bateu 6,8% no ano de 2023, 5,9% em 2024 e 4,5% em 2025. E essa é a inflação mundial. E é exatamente o contrário de que está acontecendo aqui no nosso país. A projeção é que a nossa inflação, ao invés de cair, ela vai aumentar. Ou seja, a nossa moeda, o poder da nossa moeda e nosso poder de compra, ao invés de aumentar, ele vai diminuindo ao longo do tempo. E o câmbio? Como é que fica o preço do dólar, hein? Bom, aqui a gente tem algumas informações também que vai aparecer aí na tela para você. O dólar hoje está batendo R$ 5,15. A meta do governo é que o dólar fique abaixo da casa dos R$ 5,00, que fique em R$ 4,95. Mas a projeção dos especialistas é que o dólar fique na casa dos R$ 5,04. E a taxa Selic, que é a taxa de juros, que hoje ela está em 10,5% ao ano. A meta do governo é que chegue até o final do ano de 9,75%, mas a projeção dos especialistas é que a Selic, a taxa de juros, fique em 10% no final do ano de 2024. Ou seja, se o governo ele tem um número na cabeça, tem uma meta, os especialistas estão vendo que esse número está completamente fora da realidade, mostrando que a nossa economia no final do ano de 2024 ela vai estar pior do que ela esteve no final do ano de 2023. E as contas públicas, como é que ficam? Olhando para o resultado primário, sem colocar aqui o serviço da dívida, né, que é a taxa de juros da dívida do nosso país, olhando só para o primário, mostrando que também piorou. Eles projetaram um déficit na casa dos 0,70% do PIB, mostrando que o mercado não está acreditando na meta de déficit zero do nosso governo. E falando em déficit zero, saiu uma informação muito importante agora, fresquinha, sobre as contas públicas do nosso governo. Preste atenção nisso aqui. Você sabe muito bem que em 2023 o governo fechou com um déficit, com um buraco nas contas públicas de 250 bilhões de reais, sem contar os juros da dívida que chegou ali na casa dos quase 1 trilhão de reais. Ou seja, o nosso país está completamente endividado. E com as enchentes do Rio Grande do Sul, com os problemas que está tendo lá no Rio Grande do Sul, onde o governo vai ter que colocar dinheiro para reconstruir várias cidades, dar vários auxílios para várias pessoas que perderam tudo, perderam emprego, não tem onde trabalhar, o governo vai ter que gastar ainda mais. E falando nisso, o governo ele aumenta o limite de gastos em 15 bilhões de reais e mantém ainda a previsão de déficit zero em 2024. E aproveitando esse gancho, eu quero perguntar para você, você acha que o governo ele vai conseguir bater essa meta de déficit zero? A gente já falou aqui no nosso canal que isso não vai acontecer, pode esquecer. E a gente acabou de ver os números do Banco Central, do Boletim Focus, onde os especialistas também não acreditam em déficit zero, acreditam num déficit na casa dos 0,70% do PIB, que vai ficar ali na casa dos 60 bilhões de reais. Essa é uma matéria que acabou de sair aqui no dia 22 de maio. E o que acontece? Por que o governo ele falou que vai aumentar o limite de gasto, hein? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer segundo o arcabouço fiscal. Assim que o Lula, Haddad e companhia assumiram o nosso país em 2023, eles criaram o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, ele não tem limite de gasto. Quando o governo atinge alguns indicadores, isso desbloqueia mais verba, ou seja, desbloqueia para o governo conseguir gastar mais. E como o governo bateu recorde histórico na arrecadação nesses primeiros 3 meses do ano de 2024, ou seja, com todo esse esforço arrecadatório, o que aconteceu? O governo está arrecadando mais. Com esse aumento de arrecadação, isso desbloqueia ali o arcabouço fiscal, liberando o governo a gastar mais também. E o governo acabou de desbloquear aqui mais 15 bilhões para eles gastarem. E esses são alguns números do que está acontecendo na nossa economia, aproveitando aqui no final do nosso bate-papo para te perguntar, o que você tem achado
da nossa economia? Você acha que a nossa economia está positiva? Está negativa? O que você tem achado também do governo Lula? É importante que você deixe a sua opinião para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. É importante que você compartilhe também esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa mesma informação que você acabou de acompanhar aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe seu like, se